Bom, vamos lá, galera. Nós temos aqui um muro de 12 metros que foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, né, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Bom, então, esse nas mesmas condições do anterior já nos indica a proporcionalidade aí que existe, né? Vamos resolver de mais de uma maneira essa questão. Primeiro, da maneira mais clássica, né, de regra de três, que é organizando aqui os dados e vendo se é direta, inversamente proporcional. Vamos lá. Primeiro que nós temos aqui uma unidade medida aqui em metros, né, que está medindo o comprimento, que é uma grandeza. Então, vou colocar aqui, ó, comprimento, tá? Esse comprimento ele está sendo medido em metros, ok? E aí nós temos também, além do comprimento, nós temos a quantidade de tijolos. Então, vou colocar aqui assim tijolos, e os tijolos estão sendo contados em unidades mesmo de tijolos, né? Bom, vamos lá. Nós temos aqui 12 metros foram construídos, e para isso foram utilizados 2.160 tijolos, né? A pergunta é se nós quisermos construir 30 metros de muro nas mesmas condições, quantos tijolos nós vamos gastar? Ora, aqui então nós temos um X para representar essa quantidade que ainda é desconhecida, né, para nós. Ao contrário do que muita gente já sai fazendo, que é multiplicar cruzado, a primeira atitude que nós temos que ter aqui é verificar se as grandezas aqui são direta ou inversamente proporcionais. Então, nós vamos pensar assim, olha, eu vou deixar indicado com uma seta para cima, não há necessidade, tá? Mas é muito comum, então vamos resolver dessa maneira também. Ou para baixo essa seta pode estar. Eu vou indicar para cima e vou perguntar assim, olha, se nós aumentarmos a quantidade de tijolos, nós aumentamos ou diminuímos o comprimento construído do muro? E a resposta é nitidamente que nós vamos aumentar. Se nós temos mais tijolos, nós podemos construir um muro com comprimento maior, né? Então, se eu perguntei aumentar e a resposta também foi aumentar, nós temos então uma regra de 3, né? Que é diretamente proporcional, tá? Bom, e o que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que nós podemos pensar nisso daqui como frações equivalentes, tá? Mas vamos resolver da maneira mais comum, que então é multiplicar cruzado. Mas olha só, quando você multiplica cruzado, você tem aqui, ó, 12x, vamos escrever aqui, ó, 12x igual a 30 vezes o 2.160, né? Bom, então nós multiplicamos cruzado. Veja que só foi feito isso porque é diretamente proporcional, tá bom? Se nós perguntássemos aumentar a quantidade de tijolos e a resposta fosse diminuir, então seria inversamente proporcional, que é um outro caso para ser lidado em outro momento, tá certo? Mas fiquem atentos e atentas a isso. Nem toda regra de 3 se multiplica cruzado, beleza? Bom, então o que nós temos aqui é o seguinte. O 12, ele está ali junto com o x, né? Então nós temos que sumir com ele dali. E o sumir aí é entre aspas. Para fazer isso, eu vou dividir por 12. Há quem goste de dizer passar o 12 para o outro lado, dividindo. Eu divido por 12 dos dois lados. Do lado esquerdo, exatamente por conveniência, do lado direito para manter a igualdade, né? Se eu dividir de um lado, divido também do outro. Bom, e aí fica parecendo que passou dividindo para o outro lado, correto? Então, o que nós temos aqui nesse momento, embora não seja necessário escrever essa etapa, vou colocar aqui para garantir que todos estão entendendo. Nós temos 30 vezes 2.160 dividido por 12. Há mais de uma maneira de resolver isso. Tem quem goste de fazer o 30 vezes 2.160 e depois fazer a divisão. Eu prefiro tentar uma simplificação, né? Você pode simplificar por 6, ó, o 30 e o 12, né? E aí você já obtém algum resultado mais tranquilo para fazer a conta.
Ou você pode verificar que o 2160 ele também é possível de ser dividido por 12. E resta aqui para nós 180, tá? Essa conta é um pouco mais difícil de ver logo de cara, né? Mas às vezes você vai dividindo por 2 também, ou 6 lá do 30, enfim. E aí, para finalizar, então, nós temos que o x é igual a 30 vezes 180. Bom, exercitando aí essa multiplicação com zeros no final, eu vou colocar um zero no final por conta do 30, um zero no final por conta do 180 e vou me preocupar no 3 vezes 18. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes o 1 dá 3, e 2 que foram 5. Obtivemos o resultado que x é 5.400. Veja mais uma importância aqui. O x está na coluna dos tijolos. Às vezes você faz um monte de conta aqui e se perde, e esquece o que era o x. Muitas pessoas até respondem com a outra unidade de medida. Então, sugiro fortemente que você coloque títulos nas colunas. Muita gente faz a regra de 3 sem colocar esses títulos, mesmo que seja num rascunho, né? Mesmo que seja abreviado, para que você tenha propriedade daquilo que você está calculando ali. Então, x é um número de tijolos aqui, né? Para nós. Deixa eu apagar aqui e colocar direitinho. Tijolos. Que está sendo contado em unidades de tijolos mesmo, tá bom? Bom, esse é um dos métodos. O objetivo desse vídeo não é ser rápido, não é ser muito imediato, é passar passo a passo mesmo, né? Eu coloquei aqui a questão da divisão, da sugestão das setas, dos títulos das colunas. Eu vou resolver essa questão de uma outra maneira também, tá? Mas antes disso, deixa eu colocar aqui uma visualização do que eu tinha dito. Veja, quando eu disse que essas frações elas poderiam ser tidas como equivalentes, é nesse sentido, olha. Veja que eu posso escrever aqui o 12 sobre o 2160, né? Igual ao 30 sobre x. De todo jeito que você colocar, né, essas frações aqui, você consegue ver elas aparecendo na regra de 3. Então, veja, 12 sobre 2160. Olha aqui, ó. Já que nós resolvemos, ó, já vou puxar uma setinha aqui. Olha o 12 daqui e o 2160 do outro lado, que poderia estar aqui, ó. Se você, entre aspas, passar ele dividindo. 12 sobre 260. E do outro lado você teria 30 sobre x. Olha o 30 lá do outro lado e o x que passaria dividindo, né? Então você teria aí frações equivalentes por conta da regra ser diretamente proporcional. Só um comentário a mais aí. Mas vamos para um outro modo de pensar aqui, né? Eu vou continuar tomando a nota do que a gente escreveu ali, ó. Então nós temos o comprimento do muro, que é dado em metros. É bom a unidade de medida também, porque pode ter questão que mistura a unidade de medida. E aí a gente tem que transformar. E aí, quantidade de tijolos aqui, que está em unidades mesmo de tijolos, né? Está sendo contada aí. Bom, então as informações iniciais que nós tínhamos lá são as seguintes. 12 para 260. 12 para 260. 30 e x. Bom, pessoal, como que nós vamos pensar isso aqui de outra maneira? Olha, há algo em comum, já que a construção do muro segue os mesmos critérios. Veja, você consegue pensar, né, a quantidade de tijolos gastos por metro, né? Então, veja, tijolos por metro é uma unidade em comum aqui, ó. Tijolos por metro. Ora, se o muro segue os mesmos critérios, independente da quantidade de metros que ele tiver, ele vai gastar a mesma quantidade de tijolos para cada metro de muro, correto? E visualizar isso nos permite fugir dessa tradicional resolução. Porque veja, né, se para construir... e antes disso é bom ressaltar que tijolos por metro pode ser escrito assim também, né? Tijolos sobre metro. Essa relação é super tranquila aí da gente imaginar.
é o mesmo que está escrito aqui em uma linha, a gente escreve em duas aqui, para enfatizar ainda mais a ideia de fração. Mas olha só, na primeira configuração, veja se você concorda comigo aqui, ó. Na primeira configuração, nós temos o seguinte, nós temos 2.160 tijolos para cada 12 metros. Isso não dá para nós a quantidade de tijolos por metro, mas você consegue compreender com tranquilidade que, assim, quando nós fizermos essa divisão, que no caso nós já fizemos anteriormente, dá 180, tem que ser a mesma coisa. Eu vou até deixar o 180 aqui já. Mas isso daqui você há de convir comigo que tem que ser o mesmo do que o que está aqui embaixo, ó. Deixa eu pôr até com outra cor. Tem que ser o mesmo que está aqui embaixo, porque o muro segue os mesmos critérios. Ou seja, para X tijolos, nós vamos ter 30 metros. Então, 2.160 tijolos para 12 metros. Quando eu divido todos os tijolos por 12 metros, você concorda que nós vamos estar entendendo aqui, ó, que isso daqui são 180 tijolos. Afinal de contas, aqui em cima nós temos 2.160 tijolos. Então, nós temos tijolos aqui também. Como nós dividimos tudo por 12, aqui embaixo a gente dividiu por 12 também, né? Então, 12 eram metros. Então, 12 dividido por 12 dá 1. 1 metro. E é isso que eu estou querendo dizer. Olha, nós temos 180 tijolos para cada 1 metro de muro. Essa relação ela deve se manter por conta do mesmo critério para se construir o muro. Logo, o que nós temos é que quando eu dividir o x por 30, também tem que dar 180 por 1. Então, nós temos aqui, olha, x sobre 30 tem que ser a mesma coisa do que 180 por 1. Se você terminar essa continha, muito tranquila aqui, ó, você vai ter x igual, o 30 está dividindo, entre aspas, passa multiplicando, na verdade nós multiplicamos dos dois lados por 30, nós vamos ter aqui o 180 vezes 30. Se você reparar, no momento anterior, nós chegamos nessa configuração. Veja ela aqui, ó, x igual a 30 vezes 180, tá vendo? Então, nós tínhamos essa configuração também, né? E aí, o resultado, obviamente, é o mesmo. Os 5.400 tijolos, né? X igual a 5.400 tijolos. Então, nós batemos um bom papo sobre regra de 3 simples aqui, diretamente proporcional. Mais de um jeito de pensar, com bastante explicação sobre as possibilidades de simplificação também. Insisto, o objetivo desse vídeo não é resolver correndo. A regra de 3 bem tranquila para ser resolvida, né? Mas aí o objetivo era exatamente esse, de conversar a respeito das possibilidades.